Deus. Você deseja isso de todo o seu coração? Que o Senhor possa realizar o querer dele na sua vida. Que você possa estar com o seu coração aberto, a certeza de que algo está sendo liberado, ativado, feito nas nossas vidas a partir de ontem. Hoje vai continuar, amanhã o Senhor vai continuar falando, e na segunda-feira algo também que o Senhor vai fazer. Você crê nisso? Glória a Deus. Tome o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Uma alegria estar com a igreja nessa noite. E estamos no nosso Desperta. Meu Deus, pastor, fiquei no vácuo. 2025. Eu também não falei o que seria, né, na sequência. Desperta 2025, não é isso? E o nosso Desperta, ele tem como tema... Obrigado, agora sim, não é isso? Intimidade com o Senhor. Feche seus olhos, se coloque diante do Senhor, que agora você evite entrar, sair, que você coloque os teus sentidos voltados para cá, para aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração nessa noite. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Estamos Te adorando nessa noite e queremos continuar Te adorando agora por intermédio da Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, trabalha nas nossas vidas nessa noite, que seja uma noite de edificação, de restauração, de salvação, que a rota seja restabelecida em direção à Tua cruz, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, que os preconceitos, os paradigmas, Senhor, que toda dureza de coração caia por terra, em nome de Jesus, que cada pensamento seja levado cativo ao Teu controle nessa noite. Que apesar de mim, o Senhor me use como boca tua nessa noite. Que eu possa diminuir, que o Senhor cresça. Coloca fogo no meu coração, é o que eu desejo. Fogo nos meus lábios e fogo nos corações nessa noite. Que os corações possam queimar para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Glórias ao Senhor. Intimidade, não é isso? Desperta 2025. Intimidade. Por isso, dentro desse tema, eu gostaria de refletir com você nessa noite sobre uma vida de intimidade. Uma vida de intimidade. O meu objetivo com essa reflexão, ao propor este tema, é que você possa entender nessa noite que uma vida de intimidade, ela não começa ao acaso. Uma vida de intimidade, ela vai ter um ponto de partida. Ela vai ter um começo. E após esse ponto de partida, após este começo, eu quero que você entenda nessa noite que essa vida de intimidade, ela vai se perpetuar e continuar por uma caminhada. Uma caminhada durante toda a nossa vida. E esse ponto de partida, essa caminhada, irá nos colocar num lugar muito especial. Mas não é qualquer lugar. É um lugar de intimidade. Mas primeiro precisamos entender o que vem a ser intimidade. Intimidade é uma relação de proximidade. É uma relação de familiaridade. Isso é intimidade. Mas intimidade também é mais do que isso. Intimidade é estabelecer uma conexão emocional, espiritual e física também. Veja o que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 17, versos de 1 a 8. O texto diz que 6 dias depois, Marcos capítulo 9, versos de 2 a 8 também, fala desse mesmo episódio, e ali Marcos também vai falar 6 dias. Lá em Lucas, capítulo 9, versos de 28 a 36,
Lucas já vai dizer que eram 8 dias. Sejam 8 dias ou 6 dias, era uma forma de se referir a uma semana. Mas aqui no caso de Marcos e de Mateus 17, verso 1, quando ele fala em 6 dias, além de se referir talvez ao tempo que decorreu do discurso anterior de Jesus até aquele momento, faz uma referência também a Êxodo 24:16, provavelmente, que é aquele momento em que Moisés estava no Monte Sinai, e ali diz o texto que o Senhor se fez presente, a glória do Senhor estava ali no Monte Sinai durante 6 dias, e a nuvem da presença do Senhor tomou aquele lugar, uma posição de intimidade. E no 7º dia, então, diz o texto, que o Senhor falou com Moisés. Mas independente do que seja, o texto diz em Mateus 17, a partir do verso 8, que se passou 6 dias. Jesus, então, pegou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Quantos eram os discípulos naquele momento? No ministério de Jesus? Jesus andava com quantos? 12, não é isso? Então preste atenção, vem comigo. Ele chama 3, Pedro, Tiago e João. E o texto diz que ele os chama para um lugar, olha o que o texto diz, particular. Um lugar de maior privacidade. Um lugar de maior intimidade. E o texto diz então que Jesus foi transfigurado. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas, como a luz, transparentes por causa da luz. É mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim: ei, olha o que eu mostro para quem é íntimo meu, para quem tem vida de intimidade comigo. Porque os 12 andavam com Jesus. Mas de acordo com esse texto, nós podemos entender que dentro daquele grupo, havia um grupo ainda mais seleto, no sentido de uma maior intimidade, de receber algo ainda mais profundo e intenso da parte do Senhor. O texto continua e diz então que Moisés e Elias aparecem e começam a falar com Jesus, apontando para o martírio de Jesus, para aquilo que ele faria na cruz, para a sua obra na cruz, como Lucas capítulo 9 descreve. Pedro então vê aquilo e ele pensa: é o melhor dos mundos, porque aqui Moisés representa aquele que é o doador da lei. Elias, o maior profeta do período monárquico, representa os profetas. Ele então pensa assim: é agora. Jesus, olha que ideia. Vamos fazer o seguinte, faz uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Só que Pedro aqui, ao falar de Moisés e Elias, ele se equivoca. Por quê? Ele colocou Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Ele fala: não, faz aqui as barraquinhas, está todo mundo junto aqui. Mas o que ele estava dizendo é: Moisés e Elias estão no mesmo nível, no mesmo naipe de Jesus, o que é um grande erro. O próprio Deus então intervém. É como Deus faz na minha vida e na sua vida em tantos momentos. Quando bem intencionados, quando achamos que estamos fazendo o melhor, inclusive para o Senhor, o próprio Deus, ele fala, ele intervém por intermédio da sua palavra, falando ao meu e ao teu coração, e de alguma forma ele nos dá uma nova direção. E foi o que aconteceu ali. O próprio Deus então, ele se manifesta e diz: não, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O texto diz então que os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, eles se prostram, eles caem em terra de medo, de temor também, diante da presença do próprio Deus que falava ali com eles. Jesus então chega ao lado deles e os ergue, e os põe
para cima. Mas aqui nós temos um momento de grande intimidade. Intimidade física, uma intimidade emocional e também espiritual. Nós precisamos buscar essa vida de intimidade, ela está acessível. Esse texto nos mostra isso, que Jesus está acessível. Houve um homem chamado Smith Wigglesworth. Eu gosto muito da biografia dele, apesar da linha teológica dele, ele era um pentecostal, ele é considerado um dos precursores do movimento pentecostal, mas um homem muito usado por Deus no seu tempo, na sua época. E ele morreu no dia 12 de março de 1947, aos 88 anos de idade. Smith Wigglesworth, ele cresceu numa família muito pobre, ainda criança trabalhava com seu pai como encanador, a família não tinha recursos. Ele, logo cedo, começou a aprender as primeiras letras na Bíblia da mãe, uma Bíblia velha, surrada, sabe aquela Bíblia muito usada? Essa era a Bíblia que ele começou a aprender suas primeiras letras. A avó o levava para a igreja ainda novo, levava ele lá para a igreja metodista wesleyana. Ele era um britânico, cresceu na Europa. E esse camarada, aos 13 anos de idade, crescendo na igreja, um belo dia, ele foi convidado a pregar. E o texto diz, a biografia dele diz que ele pregou e que foi uma bênção. Mas depois disso, ele nunca mais pregou. Ele cresceu, se tornou um jovem. Em 1882, ele se casou com Mary. Mary era uma mulher de uma família proeminente, uma família de destaque na sociedade britânica, uma família de posses. Mas essa mulher largou tudo para pregar o evangelho de Jesus no exército da salvação. E nesse vai e vem, ela conheceu Smith, casaram. Ela então começou a alfabetizar Smith Wigglesworth, porque ele não sabia ler. Lia pouca coisa. E sabe como essa mulher alfabetizou ele? Com a Bíblia. E ele então começou a ler a Bíblia, não parou mais de ler a Bíblia, e o único livro que ele leu a sua vida toda foi a Bíblia. Ele amava ler a Bíblia. Não que você não possa ler outra coisa, eu gosto de ler muita coisa, mas no caso dele, ele só leu a Bíblia. E a biografia dele diz que em 1907, depois de muitos convites da sua esposa para que ele pregasse, num belo momento ele foi pregar e foi um horror, de acordo com ele. Mas algo aconteceu em 1907. Ele teve uma experiência profunda, pessoal, algo diferente com o Senhor. Foi derramada uma porção diferente na vida dele, uma nova unção na vida dele. E aquele homem começou a pregar, um homem de pouca cultura, mas ele falava com poder, com uma autoridade, e as pessoas começaram a se converter, as pessoas começaram a ser curadas, e Deus começou a usar Smith Wigglesworth com curas. Certa vez, numa cruzada, trouxeram uma pessoa paralítica, ele empurrou a pessoa da cadeira, orou ordenando que ela andasse, e imediatamente ela começou a andar meio desajeitada, daqui a pouco ela estava correndo. E inúmeros relatos como esse são atribuídos a Smith Wigglesworth. 13 ressuscitamentos. Pessoas que ele orou e que pessoas que foram ressuscitadas. E aí talvez você diga, mas como isso é possível? Por isso que ele escreveu um livro intitulado Atreva-se a Crer. Em outras palavras, tudo é possível ao que crê. Uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com o Senhor. Precisamos entender então que uma vida de intimidade, ela vai ter um ponto de partida, ela vai ter um começo. E esse ponto de partida, esse começo, inicia com um encontro. Fazendo essa mensagem, estudando essa mensagem hoje, eu me lembrei do momento em que eu conheci a Dani, viu, pastor? Eu conheci a Dani em 1998, não, foi 2000, perdão, foi 2000. Ela me olhou aqui, me reprovou. Então eu vou corrigir, 2000. Foi 2000. 2000. Na nossa antiga igreja. Eu lembro como se fosse hoje, era um culto à noite.
eu cheguei, estacionei o carro, e eu cheguei, entrei pelo primeiro prédio, não vou dizer o nome da igreja por uma questão de ética, a Terceira Igreja Batista, né, que agora é capital, ali na Asa Norte, não é isso? E aí eu entrei, quando eu entrei, tinha uma passarela, não é isso, irmão Zias? Lembra daquela passarela? Tinha uma passarela, quando eu entro pela passarela, eu dou de cara com quem? Quem? Com a Dani. Aí, loura, não é isso? Ela estava com a blusa preta, uma calça preta listrada, bonita, de feio basta eu, né, irmão Zias? Bonita, de salto alto, e ali me chamou a atenção. E eu não sabia que meu pai, naquele mesmo dia, se não me engano, viu a Dani e pensou assim, poxa, quem dera que essa moça fosse minha nora. Olha, e hoje estamos aqui, não é isso? Hoje estamos aqui, glória a Deus por isso. Começamos a namorar no dia 23 de novembro de 2001. E aí, homem, você sabe o dia que você começou a namorar a sua esposa? Não é o casamento não, namoro, hein? 23 de novembro de 2001. Ao som, sabe de que canção? Águas purificadoras do diante do trono. Ei! Aí prometeu, né? Existe um rio, sim, né? E estamos aqui hoje. Glórias a Deus por isso. Mas houve um início, um encontro, um ponto de partida. E existe um encontro que não é qualquer encontro, mas é o grande encontro das nossas vidas. É o grande encontro que transforma as nossas vidas eternamente. Como que aconteceu com um carinha chamado Zaqueu, Lucas 19, versos de 1 a 10. Zaqueu, diz o texto que ele era o maioral dos publicanos. E no verso 2 vai dizer assim, que ele era rico. Olha a credencial do cara. Ruim, não é isso? Alguém a pegar as coisas dessa terra. Resumindo, é isso. Alguém que valorizava os bens, a riqueza, aquilo que a traça e a ferrugem corrói, aquilo que o ladrão escava e rouba. Esse era Zaqueu. Mas o texto diz que ele ouviu falar que Jesus estava entrando em Jericó, ele queria ver Jesus. O texto diz então que havia o obstáculo da multidão, ele vence a multidão, ele sobe no sicômoro, uma árvore muito comum ali, junto das estradas. Ele sobe ali no sicômoro, fica acima da multidão. No versículo 5, Jesus olha para cima e diz assim, ei, Zaqueu, hoje me convém estar na tua casa. O verso 6 diz que Zaqueu desce com alegria. Ele não desce de qualquer maneira para esse encontro. Quando encontramos com Jesus, isso não pode ser algo comum, isso precisa ser algo especial, isso precisa ser um momento único nas nossas vidas, seja se for no nosso dia a dia, na nossa intimidade, na nossa casa, no nosso quarto. Eu não sei qual é o lugar onde você tem o costume de orar na sua casa, se é na igreja, seja onde for, precisa ser um momento único, um momento de alegria, aonde queremos estar com o Senhor. Porque precisamos entender nessa noite que não era Jesus que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Quem precisava ser encontrado não era Jesus, mas era Zaqueu. E Jesus ali encontra Zaqueu. E quando Jesus diz assim, você já prestou atenção no texto? Jesus diz assim, me convém. O que significa isso dentro do contexto da passagem? Dentro da sua missão messiânica nessa terra, com peso eterno, fazia parte da agenda do Senhor Jesus encontrar Zaqueu. E isso tem a ver comigo e com você. Dentro da missão de Jesus, dentro daquilo que Ele estabeleceu, dentro daquilo que Ele fez nessa terra, dentro da palavra do Senhor, há um encontro estabelecido do Senhor com você. Eu não sei qual é a tua religião, no que você crê, no que você acredita. Muitos eu vejo, naturalmente, são daqui, mas outros eu não conheço. Mas o Senhor conhece, e Ele marcou um encontro com você desde a eternidade. Só que no versículo 7 diz assim, que todos começaram a murmurar e reclamar. Todos é todos. Todos que viram aquilo começaram a reclamar. Zaqueu tinha duas atitudes. Se envergonhar, retroceder, mas Zaqueu sabia quem era ou o que ele queria diante daquele que estava
na frente dele. O versículo 8 declara então que Zaqueu se levanta. E ele diz assim: decido. O verbo aqui no grego está no tempo presente. Decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém alguma coisa, restituo 4 vezes mais. Não é vou restituir, é restituo, é decido. Ou seja, trazendo para o contexto da minha vida e da tua vida, Zaqueu já considerou aquela decisão, aquela entrega, como algo feito, realizado, algo que já havia acontecido na vida dele. Não era uma promessa futura, mas era algo que ele já vivia no seu coração. E o Senhor está aqui hoje. É mais do que uma religião. É mais do que palavras repetidas. É mais do que canções que muitas vezes cantamos sem refletir no sentido. É uma entrega, é um encontro. É quando rasgamos o nosso coração diante dele. João 12 diz assim: a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram no seu nome. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessar e com o seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o que Zaqueu fez. Ele se levanta, eu decido, eu restituo, porque o Senhor agora é o dono do meu coração. Não é uma religião, não são tradições, é mais do que isso. Mas após esse encontro que transforma a nossa vida, nós vamos precisar o quê? Recebi a Jesus, me encontrei com Jesus, comecei essa vida de intimidade a partir deste encontro. A partir daí eu começo o quê? Uma caminhada. Uma caminhada com o Senhor. Essa mensagem ela não vai ter um texto base central. Eu usarei vários textos para fazer a construção, por isso vem comigo. Após o encontro vem a caminhada. Comecei a caminhar com Jesus. Comecei a caminhar com Jesus. Mas o que vai ser necessário para que eu continue nessa caminhada? Para que eu continue andando com Jesus? Para que eu não abra mão do meu relacionamento com Ele, para que eu não retroceda, para que eu não desista? O que é necessário fazer nessa caminhada? Eu vou destacar 4 atitudes. 4. Na nossa caminhada, nessa vida de intimidade com Jesus, em primeiro lugar, vai ser necessário, sabe o quê? Uma busca. Uma disposição em buscar ao Senhor. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, no verso 6, ele diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, invoque-o enquanto ele está perto. Isaías era um homem de um belo discurso, era um homem letrado no hebraico, era um homem conhecedor da Torá, era um homem de boa família, e ele profetizou em Judá, principalmente no período político mais difícil de Judá, dos anos de 740 a 686 a.C. Ele anunciou o perigo dos assírios e também falou do cativeiro babilônico, sendo que esse segundo só aconteceu após a sua morte. Mas ele trazia uma mensagem dura, difícil, mas que precisava ser entregue. Porque o maior compromisso do Senhor comigo e com você não é com o meu e o teu conforto, mas é com o meu e o teu crescimento. E no que diz respeito ao crescimento, o Senhor ele vai nos esticar até o limite. E o profeta então estava ali,
E ele falando para o povo: ei, se arrependam. Ei, se arrependam. Ei, voltem para o Senhor. Busquem o Senhor. E quando ele diz assim, busquem a Deus enquanto se pode achá-lo. Invoque enquanto ele está perto. Sabe para quem ele está apontando aqui? Para ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: olha, busquem o Evangelho enquanto você pode encontrá-lo. Busquem o Messias enquanto ele está perto, acessível. O salmista, no Salmo 27, no verso 4, esse salmo é de Davi. Olha que oração linda Davi faz diante do Senhor. Uma coisa eu peço, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os meus dias, e contemplar a sua beleza diariamente, e meditar no seu santo templo todos os dias. É isso que Davi queria. Davi tinha tudo do ponto de vista que um homem poderia querer ter. Mas o que mais Davi ansiava era um relacionamento, uma vida de intimidade com o Senhor. Gênesis 5, versos de 21 a 24, fala de um cara chamado Enoque. O verso de 21 vai dizer assim: Enoque tinha 60 anos de idade quando gerou Metusalém. Olha só. Viveu Enoque mais 360 anos depois de gerar Metusalém. E o texto continua: Enoque andava com Deus. Aqui nós não temos a certeza se ele entregou a sua vida para o Senhor Deus após o nascimento de Metusalém, se ele iniciou essa caminhada de intimidade mais próxima depois do nascimento de Metusalém, mas algo aconteceu nesse momento na vida de Enoque. O texto continua e conclui assim: e viveu Enoque 365 anos. Mas essa não foi a principal informação acerca de Enoque, porque o texto continua e conclui assim: e Enoque andou com Deus, e o Senhor o tomou para si, diz o versículo 24, porque já não era. O sentido aqui de tomar para si está no verbo trasladar, que significa levar de um lugar para o outro. Em outras palavras, Enoque não conheceu a morte física. Nós temos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, como Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte espiritual. Por isso que lá em Efésios 2:1 o apóstolo Paulo declara: ele vos deu vida, estando vocês mortos em seus pecados e delitos. Ou seja, antes de Cristo vocês eram zumbis, The Walking Dead espirituais, é isso. Caras que trabalham, caras que fazem as coisas no dia, mas são mortos espiritualmente. Mas se eu morro espiritualmente, eu vou morrer eternamente. E eu vou estar separado do Senhor eternamente. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ei, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pensa em vida eterna como um lugar, mas a proposta aqui é mais do que um lugar, é uma condição, na qual eu vou estar com o Senhor, gozando de uma condição de bem-aventurança eterna. Enoque, ele não conheceu a morte física. O Senhor o tomou para si. Porque Enoque era alguém que buscou o Senhor. Ele queria estar com o Senhor. E por isso o Senhor o tomou para ele. Como tem sido com você? Nessa caminhada, nós vamos precisar de uma outra coisa, sabe o quê?
A primeira atitude é buscar. A segunda atitude, sabe qual é? Constância. O grande desafio desse tempo, o grande desafio dessa geração, e eu não falo só dos centennials, eu não falo só da geração alfa tendo como parâmetro o recorte americano, não é isso. Eu falo de todas as gerações que se encontram hoje aqui neste lugar. Seja você um millennial, seja você um centennial, seja você quem for, seja qual for a sua idade. O nosso grande desafio hoje é a constância. Sermos constantes. Constantes naquilo que fazemos. Ser constante é persistir, é insistir. E a palavra de Deus, ela fala sobre a constância. Tiago 4,8 é o texto base do nosso desperta. E lá em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Quando eu vou até o Senhor, Ele reage, Ele se relaciona. Quando eu me achego a Ele, Ele se achega a mim. É isso que o texto está dizendo. Mas o texto diz mais: e vós que sois de ânimo dobre, lavai as mãos e purificai o seu coração. Você prestou atenção nessa expressão, ânimo dobre? Ânimo dobre, uma aplicação mais atual, uma lealdade dividida. É alguém que diz amar ao Senhor, mas que ao mesmo tempo abre mão do relacionamento com o Senhor, de uma vida de intimidade, por coisas que não estão dentro daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Eu quero o Senhor, mas eu quero o mundo. Eu digo ser leal a Deus, mas eu também sou leal a esse mundo, ao padrão desse mundo. E entenda mundo como todo sistema desse tempo em rebelião contra Deus. Seja sistema acadêmico, político, de entretenimento, social, seja o que for. Se está em oposição a Deus, faz parte desse mundo. E talvez hoje, dentro do mundo no qual estamos inseridos, nós estamos com essa mente dividida. Por isso, Tiago propõe que a gente necessita purificar o nosso coração diante do Senhor e vencer esse ânimo dobre. Você já se relacionou com alguém? Imagina. Alguém que hoje diz amar você. Não, agora eu não quero mais ser seu amigo. Hoje você é meu brother do coração. Não, agora não é mais, amanhã não é mais. Hoje eu amo você. Imagina eu falar para minha mulher: hoje eu amo minha mulher, nela lá. Hoje eu amo minha mulher, amanhã eu não amo mais minha mulher. É possível isso? Você suportaria algo assim? Não me ama, não ama, ama, não ama. É cansativo, não? É cansativo, lógico que é cansativo. Agora vamos trazer isso para o nosso relacionamento com o Senhor. Hoje eu digo amar, mas talvez eu não diga que não ame, mas as minhas atitudes demonstram o contrário. Existe um conceito que a gente chama de ateísmo prático. O ateu prático é aquele que confessa a Deus com seus lábios, mas o nega com seu estilo de vida. E as igrejas hoje estão tomadas de ateus práticos, religiosos, que confessam a Deus, que participam da ordem de culto, que têm um convívio religioso, mas que no seu dia a dia negam a Deus com seu estilo de vida. Ânimo dobre. Precisamos vencer isso. Precisamos ir além. E vamos precisar de constância. Você lembra de um carinha chamado Daniel? O pastor esses dias pregou sobre Daniel. Ou ele mencionou na pregação Daniel. Lá no capítulo 6, o pastor até fez menção que naquele momento em que Daniel foi jogado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente 85 anos de idade. Lá no capítulo 6 diz que o rei Dario era o rei babilônico do momento, rei caldeu. E ele tinha um governo muito bem estruturado. Só que um grupo decidiu se levantar contra Daniel.
dentre aquele grupo que governava toda a Babilônia, havia 3 presidentes, e Daniel era um deles, um cara de destaque. Porque lá no capítulo 1, no ano 605 a.C., quando Daniel é levado para a Babilônia, ele já se destacou entre todos aqueles que foram levados. Mas já eu vou te dizer por que ele se destacou. O texto diz então que os caras fizeram um complô contra Daniel, eles se juntaram. E chegaram para o rei e falaram assim: olha, rei, nós vamos fazer o seguinte, o senhor é maravilhoso, o senhor é top demais. Vamos fazer o seguinte, baixa aí agora uma lei, um edito, que durante 30 dias ninguém pode fazer nenhuma petição a nenhum outro rei e nenhum outro Deus que o Senhor colocou o cara numa posição de Deus, no status divino. O cara se encheu. Qual é a única coisa que eu e você não temos defesa? Obrigado, Dani. O elogio. O elogio, quando eu elogio você, quando são elogios interesseiros, interessados, você desarma, não é isso? Você se abre. Mas eu não estou dizendo com isso que nós não temos que validar as pessoas. Porque validar as pessoas nada mais é do que falar algo que possa fazer com que aquela pessoa permaneça de pé. Então valide, elogie, abençoe a vida de alguém com as suas palavras. Mas não foi o caso aqui. Ei, rei, você é top demais, ó, metendo a faca nas costas do rei. Você é maravilhoso, ó, a facada, doido para ver o rei pelas costas. O rei, tomado de si mesmo, autocentrado, egocentrado, não, beleza, está feito. Daniel, quando ele soube que o edito foi assinado, o que ele fez? Daniel, capítulo 6, verso 10. Diz que ele subiu para a parte de cima da sua casa, se ajoelhou, começou a orar com a janela aberta em direção a Jerusalém. E ele começou a orar como ele fazia 3 vezes ao dia, continuamente, constantemente. A vida piedosa de Daniel já era conhecida de todos. Todos já conheciam quem era Daniel. Mas Daniel, ele não foi buscar ajuda nos amigos, ele não foi buscar ajuda na política, ele não foi buscar ajuda nos recursos, ele foi buscar ajuda naquele que poderia resolver aquela situação. E mesmo que não resolvesse da maneira como ele achava que deveria ser, ele entendia que precisava estar diante do Senhor para passar pelo que fosse necessário, porque ele não abria mão do relacionamento dele com o Senhor, porque ele era constante, ele orava constantemente, ele buscava constantemente, e não seria no momento da tribulação que ele abriria a mão. O texto então continua, e para resumir, ele é lançado na cova, o anjo desce, fecha a boca dos leões. No outro dia, quando o rei manda tirar a pedra, quem está lá? Daniel. O verso 24 é um verso muito interessante, porque diz assim, que Dario então ordenou que todos aqueles que haviam tramado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões juntamente com os seus familiares. Trazendo para o meu contexto e para o teu contexto. Aquilo que fazemos na minha vida, aquilo que fazemos nas nossas vidas, aquilo que eu faço enquanto pai, enquanto marido, enquanto cabeça do meu lar, enquanto líder, enquanto sacerdote, no contexto da minha casa, de alguma forma vai reverberar na vida da minha família. E foi o que aconteceu na vida das mulheres daqueles homens e dos filhos daqueles homens. Porque não foram elas que mandaram jogar Daniel na cova dos leões, nem foram os filhos daqueles caras. Mas eles sofreram a consequência pelo pecado do pai deles. Isso não é maldição hereditária. Porque Ezequiel 18 põe por terra maldição hereditária. Não é isso. Lá em Êxodo 20... quando o Senhor diz que vai alcançar as gerações futuras daqueles que o aborrecem, o que Moisés ali está declarando da parte de Deus é que, quando não há uma mudança de postura, aquele padrão é perpetuado para as próximas gerações. Então eu, quanto pai, eu preciso me colocar diante do Senhor para que o meu coração seja sondado, para que minha vida seja transformada, para que os meus filhos não reproduzam os meus erros e as minhas falhas.
Agora isso, o fato de eu buscar o Senhor, não imuniza os meus filhos, mas os protege. Você está entendendo o que eu estou te falando? Precisamos ter uma vida de constância, buscar o Senhor. E Daniel, ele venceu a cova dos leões antes de entrar na cova. Sabe como? Lá no verso 8 do capítulo 1, depois que tudo da Babilônia foi oferecido a ele, participar da mesa do rei, o texto diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Constante. Posso estar aonde eu estiver, posso estar vivendo o momento que eu estiver vivendo da minha vida, mas eu sou constante. Eu continuo buscando o Senhor. Primeiro, nessa caminhada, para essa vida de intimidade é preciso buscar, depois constância. Agora vem a terceira atitude, perseverança. E perseverança e constância, perseverança e constância são termos correlatos, lógico. Constância está ligada à perseverança e a perseverança está ligada à constância. Mas há um texto muito interessante que fala sobre perseverança. Isaías capítulo 62, versos 6 e 7. Isaías está pregando para o povo o juízo, só que agora ele traz uma palavra de esperança ao povo. E ele fala, olha, o Senhor, ele não se esqueceu de vocês. O Senhor, ele vai estabelecer uma nova Jerusalém. E no verso 6 diz assim, eu coloquei soldados nos teus muros. Soldados de fato, é isso que ele está falando? Não, ele se refere a profetas. Eu coloquei profetas sobre vocês, falando de arrependimento, pregando a minha palavra para vocês, e vocês não se arrependeram. Mas eu vou restaurar vocês. Mas aí olha o que ele diz no final do verso 6. Não descansem. Mas como eu não descanso? O que ele está dizendo aqui? Aí a gente vai para o verso 7. Ele diz assim, não descansem, final do verso 6, e no 7 ele diz assim, e não deem descanso ao Senhor até que Ele estabeleça Jerusalém. Como eu não descanso no contexto da passagem? Orando. É vida de oração. É quando a gente começa aquele propósito de oração, a gente vai firme no primeiro dia, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, mas conforme a coisa vai passando e as coisas não acontecem como gostaríamos, a gente começa a esmorecer. A gente deixa de perseverar, a gente vai diminuir a intensidade da caminhada. E até para orar começa a doer. Você já sentiu isso? Você se ajoelha para orar e você sente um desconforto. Você não segura ali 5 minutos orando. Há um incômodo físico mesmo. E é por isso que o profeta está dizendo, não descansem. Porta, continuem orando, não descansem. E não deem descanso ao Senhor. Ou seja, como eu não dou descanso ao Senhor? Perseverando na oração. Perseverando numa vida de oração, de intimidade com Ele. E o profeta então diz, até que. Qual é o até que seu nessa noite? Qual é o teu até que nessa noite? Eu e minha esposa temos os nossos até quês. Eu tenho. Algo que eu tenho orado. Até que. Eu testemunhei há uns 2 anos atrás, se não me engano, uma das consagrações aqui, sobre um até que meu. Eu e Dani oramos durante 12 anos pela vida dos meus pais. E o Senhor fez uma restauração na vida dos meus pais, na vida financeira, na saúde, uma série de coisas. Mas foram 12 anos. Esse era o nosso até que. Mas hoje eu e Dani temos um outro até que. Qual é o teu até que hoje? Ali no texto, até que Jerusalém seja estabelecida. Mas você tem um outro até que. Por isso não esmoreça, persevere, continue, insista, não desista. Houve um cara chamado David Brainerd. David Brainerd foi amigo ali do Varguinhas. E David Brainerd, ele morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 29 anos de idade. Era um americano, cresceu na América colonial. Um jovem,
temente ao Senhor, perdeu o pai muito cedo, perdeu a mãe muito cedo, chegou a ingressar na Universidade Yale, mas por alguns motivos foi retirado daquela universidade. Mas ele tinha algo, ele amava o Senhor. E ele amava os índios. Ele começou a pregar o evangelho para os índios americanos. E ele ia por regiões muito distantes no lombo do seu cavalo. Às vezes ele conseguia um pão num lugar, quando ele chegava no outro para dormir, aquele pão já estava mofado. Dormia no dorso do cavalo, dormia na neve, ao relento, no frio. E ele disse assim certa vez: não importa por onde andei ou por quais sofrimentos eu passei, contanto que tenha ganhado almas para o Senhor. Num outro momento ele fez a seguinte declaração: quero gastar a minha vida nesse serviço para a glória do Senhor. Um jovem de 29 anos de idade, ele foi acometido de uma tuberculose, muito comum na época, ainda mais nas condições nas quais ele se encontrava. E ele tossia muito. Certa vez ele estava ajoelhado dentro da sua tenda, orando, muito frio à noite, e ele pregava para índios hostis que queriam matá-lo. Certa vez ele ali orando, os índios chegaram para matá-lo. Só que os índios viram uma serpente. A serpente veio, viu, pastor Josué? Veio, armou o bote para picar David Brainerd. David Brainerd não esboçou nenhuma reação, mesmo porque ele não viu. Mas a biografia dele diz que ele continuou a orar. E no que ele continuou a orar, a serpente desarmou o bote e saiu. Os índios ficaram impactados com aquilo, porque eles sentiram que havia uma força maior, algo que agia na vida de David Brainerd. E tribos de peles vermelhas foram alcançados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque um homem decidiu caminhar com Jesus, amar a Jesus, e ele perseverou, apesar das dificuldades. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. Persevere. Quarta atitude: abrir mão. Se eu quero essa vida de intimidade, se eu tive esse encontro, se eu comecei, se eu estou na caminhada, eu vou ter que abrir mão. E eu vou usar um texto que talvez você conheça. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto começa dizendo como? Segui a paz com todos. Se eu tenho que seguir, isso significa que eu tenho que ir, significa que eu tenho que fazer. E se eu tenho que seguir, algo vai ser deixado. Então, se eu vou seguir em uma vida de santificação, nessa caminhada com Cristo, necessariamente eu vou precisar abrir mão de algo. Algo não vai mais poder me acompanhar. Seja uma forma de pensar, seja um sentimento, seja uma atitude, seja um pecado. Coisas que eu preciso deixar, que eu preciso abrir mão para continuar seguindo. Para seguir a Jesus. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. 1 João 9, o texto declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele, não sou eu, não é o padre, não é o sacerdote, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. O que você precisa abrir mão nessa noite? O que você precisa deixar? O que você precisa largar? É interessante que o texto vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Eu tenho que seguir a paz com você, com todos aqui. Como? Romanos 12:18 diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem uma maneira de eu seguir a paz com você. Talvez eu não vá te abraçar, talvez eu não vá andar com você diariamente, mas existe uma maneira. Orando por você, perdoando você, pedindo perdão a você. Por quê, pastor? No texto há uma interligação. Para eu seguir a paz com todos e a santificação, uma vai depender da outra. Eu não tenho como ter vida de santificação sem seguir a paz com todos. Eu não vou conseguir seguir a paz com todos se eu não tiver uma vida de santificação. Porque eu só vou entender o padrão de Cristo para os relacionamentos quando eu tiver um relacionamento saudável com Deus, e aí eu vou entender qual é o padrão de Deus para os relacionamentos. Você está entendendo o que eu estou te falando? E o padrão de Deus para os relacionamentos é: te dê um tapa, dê a outra face. O padrão de Deus é: ele te fez mal, perdoe. Ah, não é culpa sua, você não fez nada. Eu prefiro viver em paz do que ter razão, então eu peço perdão. Eu não fiz nada. E eu não estou querendo encontrar justificativas ou culpados, só quero o perdão, me perdoa. Mateus 18:21-22, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7? Não, não te digo até 7, mas 70 vezes 7, sempre. Mateus 6:14-15, se você perdoar os seus irmãos as suas ofensas, vosso Pai Celeste também te perdoa. Mas se você não perdoa o seu irmão as suas ofensas, vosso Pai Celeste também não perdoa. 1 João 4:20, se alguém disser amar a Deus e odiar ao seu irmão, seguir a paz com todos e a santificação. Se alguém disser amar a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão a quem vê, como você pode dizer amar a Deus a quem não vê? Eu não sei como está o teu coração hoje aqui, mas nessa caminhada de intimidade, se o meu coração estiver tomado pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento, essa caminhada vai ser interrompida, e eu não vou chegar naquele lugar especial que eu falei para você no início da mensagem. Porque quando eu abro mão e deixo aos pés da cruz de Cristo todo o ressentimento, tudo aquilo que me separa do meu irmão, aí sim, eu estou pronto para entrar naquele lugar. E aí não é mais uma atitude. Eu citei 4 atitudes: buscar, ser constante, perseverar e abrir mão. Mas agora não é mais uma atitude. Depois de fazer tudo isso, de viver tudo isso, depois desse encontro, dessa caminhada, depois quando eu abro mão, há algo que acontece. Eu entro num lugar muito especial. Porque eu deixei, eu me santifiquei. Santificação é um processo contínuo, que inicia no momento da nossa conversão e que vai durar até quando formos encontrar Jesus. É o processo pelo qual o Senhor ele age nas nossas vidas e de alguma forma nos faz participantes. Aonde por intermédio da palavra, de uma vida de oração, pelos meios de graça, quando digo não ao pecado, quando eu persevero na tribulação, quando eu persevero na prova, eu vou sendo santificado. Depois de tudo isso, nessa caminhada, aí eu entro nesse lugar de intimidade. E eu desfruto de intimidade nesse lugar de intimidade. Que lugar é esse? E eu vou concluir agora com esse texto. É o que está lá em Mateus 6, versos 5 e 6. Quando ali no Sermão do Monte, Jesus faz a seguinte declaração. Vem comigo. Não sejam como os hipócritas. Quem são os hipócritas aqui? A palavra hipocrisia vem do grego hipócrates, que significa o quê? Ator. O sentido aqui é de alguém que finge ser uma coisa que não é.
é de alguém que é um ator, que usa uma máscara. É alguém que projeta uma piedade que não é verdadeira. Um religioso. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Eis que eles já receberam a recompensa. E qual é a recompensa que eles receberam? O aplauso dos homens. Caramba, mas é crente, hein? Meu Deus, já viu aquela pessoa orando? Não é, irmã Maria do Carmo? Meu Deus, ali é crente. Nós confundimos performance com intimidade, com vida com Deus. Nós confundimos intimidade com performance. E o texto continua. Agora presta atenção, olha o lugar. Mas, quando vocês orarem, ou seja, Jesus parte do princípio que se eu tive um encontro com Ele, se eu caminho com Ele, se eu tenho uma vida de intimidade com Ele, eu vou orar. Por isso, um crente que não ora, vai ter que rever o seu relacionamento com o Senhor. E vocês, quando orarem, olha só, entrem no seu quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus aqui está falando de um lugar físico. Jesus aqui está falando de um lugar, pode ser um quarto de oração, não há nenhum problema. Eu lá em casa tenho o meu lugar onde eu oro, é na sala. Eu não sei qual é o seu lugar, qual é o seu monte, qual é o lugar na sua casa onde você fica ali buscando o Senhor. Mas Jesus aqui ele não fala de um lugar físico, mas Jesus aqui ele fala de uma condição na qual eu me fecho nele, na qual nada mais importa, na qual eu entro neste lugar de intimidade com ele, e este lugar de intimidade é no meu coração, é no teu coração, é aonde eu desfruto dessa intimidade com o Senhor, aonde eu estou ali fechado com Ele, aonde as distrações não importam mais, aonde tudo o que importa é falar com o Senhor, é ouvir ao Senhor, é calar as vozes interiores e ouvir a voz do Senhor. É isso. Mas para chegar nesse lugar, é necessário um encontro. É necessário uma caminhada. Mas quando eu estou neste lugar, não há outro lugar que a gente possa querer estar. Você está entendendo? É o lugar de desfrutar do Senhor. Desfrutar do Senhor. Martinho Lutero, o grande reformador, ele declarou certa vez: tenho tantas coisas para resolver hoje, que eu não posso ficar menos de 1 hora orando diante do Senhor. Num outro momento, a mesma ideia, ele declara: tenho tantas coisas para resolver hoje, que não há como eu orar menos do que 3 horas. É esse lugar. É esse lugar que o Senhor quer nos levar nessa noite. Feche seus olhos e se coloque diante do Senhor. Feche seus olhos, se coloque agora diante do Senhor. O Senhor está aqui. Como é que está o teu coração hoje? Talvez hoje o teu coração não seja esse lugar de encontro, mas seja um lugar de desencontros, tantos desencontros. Tantas coisas que disseram de você, tantas coisas que falaram,
tantas coisas que fizeram. E esses desencontros têm levado você para um lugar distante, longe dessa intimidade. Mas hoje é noite de perdão, hoje é noite de restauração, hoje é noite de restabelecer a rota em direção à cruz de Cristo. Hoje é dia de buscar, hoje é dia de decidir viver uma vida constante, de perseverar no Senhor. Hoje é dia de abrir mão, hoje é dia de entrega, uma entrega absoluta. Hoje é dia de encontro, não um encontro com a religião, mas um encontro com o Senhor Jesus. E Ele está aqui. Coloca a tua vida diante do Senhor. Esse encontro com Jesus no coração. Não é um encontro da religião, mas um encontro com o Senhor, com o Salvador. João 12 diz: a todos quanto recebeu deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram no seu nome. João 15:13, a palavra de Deus diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida em favor do amigo a quem ama. E esse é o amor de Jesus. E Jesus está aqui. E Jesus, Ele quer entrar no mais profundo do teu coração. Chega de desencontros. Hoje Ele quer estabelecer um encontro que vai reverberar eternamente na tua vida. Por isso eu queria perguntar, todos estão de olhos fechados: você deseja esse encontro hoje, nessa noite? Receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Ei, levanta a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Faz um sinal com a sua mão assim, dizendo: eu quero esse encontro. Eu quero receber a Jesus. Eu quero esse encontro com Jesus no meu coração. Eu recebo a Jesus. Quem nessa noite? Faz um sinal com a sua mão onde você está, eu vou orar por você. Glória a Deus, eu já vi. Glória a Deus, as três ali, as três pessoas, eu já vi. Glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus, eu já vi. Quem mais? Hoje é o lugar do encontro. Do encontro. Quem mais nessa noite? Aleluia. Eu queria pedir uma outra gentileza para vocês. Vocês que levantaram a mão. Olha para mim, pode olhar você, a galera toda que levantou. Uma outra gentileza. Eu queria orar por você. Fica só de pé. Vocês podem ficar de pé para orar? Fica de pé. Fecha os olhos. Põe a mão no seu coração. Fecha teus olhos. Coloca a sua vida agora diante do Senhor.
Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Eu Te louvo, Senhor, por essas vidas que se entregam diante do Senhor nessa noite. Eu as abençoo em nome de Jesus, porque o coração dessas pessoas é o lugar do encontro contigo. E agora que eles possam começar essa caminhada contigo, que eles não abram mão, que eles perseverem, que eles sejam constantes, que eles te busquem, que eles vivam essa vida de santificação, e que o Senhor possa fazer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem planejado para a vida deles. Eu os abençoo em nome de Jesus, que o Senhor possa tomá-los, Espírito Santo de Deus, do topo das suas cabeças à ponta dos seus pés, que eles venham a ser selados por Ti. E muito obrigado, porque hoje a festa nos céus, e nós Te louvamos, Senhor, por essas vidas, por esse encontro contigo nessa noite, e que esse encontro, nós temos a certeza que vai reverberar eternamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, olha para mim, vocês que levantaram, a gente tem um presente para vocês. Vocês têm uma família de sangue, mas em Cristo Jesus a gente tem uma família espiritual. Dá uma olhada aí, ó, dá uma geral. Essa é a sua família em Cristo